Começou. Muito bom. Então, se tiver algum problema com o som, né, durante ou agora, com a imagem, com o sinal, me avisa, qualquer coisa, tá? E gratidão pela presença de vocês. Fico muito feliz, né, com aceitarem, com o fato de vocês terem aceitado esse convite, de estarmos aqui hoje, né, conversando um pouquinho. É um bate-papo descontraído. Sobre um tema que eu considero muito importante, eu acho muito legal. Eu achei que poderia ser importante para vocês também. E antes de começar a falar, eu queria convidar a gente, dependendo de onde vocês estiverem aí, não sei como é que é a situação de vocês, se vocês estão caminhando ou em casa, convidar a gente a fazer um exercício breve de respiração. Vou ativar o som aqui rapidinho. Aí vocês puderem fechar um pouco os olhos, se colocar numa posição aí confortável. Sem precisar muita coisa, né? Do jeito que você tiver aí mesmo, se você puder, né? Fecha um pouco os olhos, para um pouquinho. Faz umas respirações profundas. Relaxa os ombros, cresce coluna. Relaxa o rosto. Respira um pouquinho mais profundo, né, do que você estava antes. E mais lento. Observa se o abdômen participa da respiração. Ou seja, na inspiração, o abdômen vem para frente. Os pulmões se enchem também no final, na região do peito. E você expira, o abdômen vem lá para trás, murchando a barriga, soltando o máximo de ar que você puder. Observa bem essa passagem do ar pelas narinas, pela garganta. Observa sua mente enquanto você faz isso. Se ela se agita ou se ela se acalma. Dos dois jeitos, só observa. Mente agitada não é um fracasso. Simplesmente esteja consciente, um pouco distanciada. Foca no seu corpo, nas sensações do corpo. Observa o que está acontecendo aí ao seu redor. Se conecta com aqui e agora. Deixa um pouco as outras coisas de lado. Dá uma esvaziada no mental. Através da presença. Da respiração consciente. E agora você vai inspirar o ar, né? E você vai segurar o ar com os pulmões bem cheios, o máximo que você puder, né? Dentro do limite do seu fôlego, né? Sente aí como é pra você. Depois solta o ar e volta a respirar naturalmente. Faz isso no seu tempo.
natural dar um pouco de tontura, observa a sensação que fica no corpo. E vai abrindo os olhos, dando uma espreguiçada no corpo. Se posicionando aí, ficando à vontade. Gratidão pela presença mais uma vez. Se eu desligar aqui essa caixinha, que tá com pouca bateria. Só um instante, só falar com uma mulher aqui que quer entrar. Pronto. Maravilha, pessoal. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Então, o objetivo desse encontro, né, é a gente bater esse papo sobre um dos temas, né, que é muito comum na cultura védica, né, nos ensinamentos da literatura védica, que são as escrituras indianas, né, que são escrituras milenares, que trazem informações, né, uma visão de mundo, uma cosmologia, uma visão bem legal, bem profunda da vida. E que você vai ver que isso bate com outras visões aí. Quem conhece mesmo a Umbanda, né, o Espiritismo, a Teosofia, né, várias tradições, né, vão ter conceitos parecidos, né? Mas você não vai ver tanto isso nas grandes religiões institucionalizadas, né? Lá eles não vão ter um conhecimento desse nível, né? Não tô falando mal de nenhuma religião, só tô falando o que é verdade, né? Maravilha. Então, eu sou um pouco das minhas informações sobre mim, né? Só para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gustavo, né? Algumas pessoas que estão aqui acompanham esse trabalho, né? Através das aulas de yoga semanais, né? A gente tem aí a Helena, a Dani, né? Que fazem parte do nosso grupo lá. A Helena é terapeuta, né? Com acupuntura, massagem. Super recomendo o trabalho dela. E a Dani também tem um trabalho super legal com visagismo, né, e outras coisas que ela faz online, leitura de cartas também. Com certeza deve ser uma leitura bastante profunda, né? Eu não fiz ainda, mas tô para fazer. E temos a Cida, né, que também faz parte do grupo de um dos condomínios, né, que eu dou aula pela empresa Get Wellness, né? E a gente tem aí todo mundo aqui, a Rosana, que é uma pessoa também muito especial, uma professora para mim, né, a Elo, minha querida amiga e também professora de yoga, e a Gabi também, né, minha querida amiga também, e a Patrícia, né, que também já me acompanhou, né, em alguns trabalhos online, né, alguns cursos, e também minha amiga. Michele tô conhecendo hoje, Thiago também tô conhecendo hoje. Maravilha. Meu nome é Gustavo, eu trabalho como professor de yoga, né, mais fortemente hoje. Eu sou terapeuta naturopata, né? Naturopatia é uma disciplina da área da saúde, né? Assim como a físio, como a nutrição, como a medicina. É uma área relativamente recente, né, no meio acadêmico. A gente tem aí a faculdade de naturologia, né? Algumas universidades têm esse curso, que você se forma um terapeuta, né, com uma abordagem um pouco diferente dos outros profissionais das outras áreas que eu falei, mas que complementa, né, que o naturopata ele traz a visão da saúde oriental, né, da saúde integrativa. Então a gente aprende massoterapia, medicina chinesa, fitoterapia, florais, aromaterapia, enfim, é uma formação bastante legal, né, bastante profunda para quem gosta dessa área, né, da saúde integral, para quem gosta de lidar com essa parte energética, né, com essa parte que os olhos não podem ver, quem tem interesse, né, nesse mundo invisível, né, nessa parte invisível da vida. E há 10 anos que eu trabalho, né, atendendo, né, as pessoas presencialmente, online também. E de 6 anos pra cá, né, eu fiz algumas formações de yoga também. E hoje é minha atividade principal, assim, quando eu me aprofundei no caminho do yoga. A Rosana é professora de yoga, ela sabe,
né? Que eu tô falando, que o yoga, uma vez que você se apaixona, quem se identifica, né? Uma vez que você se apaixona é impressionante, assim, como que muda a nossa vida, né? Como que transforma nossa energia, nossa mente, nosso corpo, nossas intuições, né? Nossa conexão. Como que faz bem pra mim, né? E tudo que faz bem pra gente a gente quer compartilhar, né? Então o yoga, ele não é só aquela ginástica, né? Não é só aquela atividade física, que é a prática de asanas. Asanas é uma palavra em sânscrito que significa postura, né? A primeira postura de yoga básica que existe é a postura de meditação, né? Que é a Sukhasana ou a Lotus, ou a Semi-Lotus. Só para fins de curiosidade. Mas o yoga é muito mais do que isso. O yoga é um caminho, né, de autoconhecimento muito completo, muito profundo, né, que a origem dos ensinamentos do yoga está nos Sankhya's, né, que são escritos muito antigos, né, na Índia, que faz parte da literatura védica, né. E a gente também tem o yoga, a gente tem diferentes linhas do yoga, diferentes possibilidades de onde o yoga possa ter surgido, né. A gente tem a linha aí da Kemetica Yoga, conheço vários professores de Kemetica Yoga, que é o yoga do Egito, né? Kemet foi uma civilização do Egito. Então eles têm todo um termos próprios, né? Todo um caminho próprio deles, né? Então dizem que a Kemetica Yoga veio antes, né, do yoga chegar na Índia. Tem outras abordagens que defendem que surgiu em outros lugares. Enfim, é um pouco difícil dizer porque a gente tá falando de uma coisa muito antiga e que é um conhecimento que não é daqui, né? É um conhecimento que ele pode ser transmitido pelo plano espiritual para diferentes grupos, né? Em diferentes locais, em diferentes épocas, né? Então é difícil você saber onde começou, né? E como se propagou. Mas não importa tanto isso, né? Na prática, o que importa é o que isso tem a ver com a minha vida, né? O que isso vai me ajudar em alguma coisa, né? Que esse é o assunto que a gente queria tratar aqui. Então, dentro do yoga, a gente tem uma literatura muito vasta, a gente tem vários conhecimentos, né? Hoje eu quero abordar em um, que é esse conhecimento da lei do karma, né? Que é o tema dessa palestra aqui. Karma é uma palavra em sânscrito, né? A origem dela é o sânscrito, que é a linguagem indiana. Menininho, oi. E que o sânscrito é uma língua polissêmica. O que é uma língua polissêmica? É uma língua que uma palavra pode ter diferentes significados de acordo com o contexto. É uma língua um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, da língua latino-americana, né? Da língua latina, por exemplo, né? Ou do idioma, os idiomas que vieram depois do idioma germânico, né? O sânscrito, essa palavra karma vem do sânscrito. Mas foi adotada também pelo espiritismo, pela teosofia, pela umbanda, né? Então, eu quero fazer hoje uma dinâmica diferente para vocês não ficarem só olhando minha cara. Eu vou compartilhar aqui eu fiz aqui só uma organização minha pessoal. Eu normalmente costumo fazer slides e compartilhar os slides. Mas dessa vez eu quero fazer uma coisa diferente do que eu costumo fazer. Eu quero construir com vocês esses slides, né? Então a gente vai fazer agora. Mas antes disso eu quero só compartilhar uma introdução, né, antes de começar o tema propriamente dito. Eu vou finalizar aqui umas 5 da tarde. Eu queria deixar em aberto para vocês, se quiserem no meio do caminho falar alguma coisa ou perguntarem, é só abrir o microfone ou digitar no chat pra gente ter essa interação em tempo real, que eu acredito que isso é o... Claro que se ninguém falar nada eu vou continuar falando, né? Mas o legal do presencial é isso, a possibilidade da interação. Então a gente pode aproveitar isso. As pessoas que vão ver o vídeo não vão ter essa possibilidade de ter essa participação ao vivo, né? Porque todo mundo complementa, todo mundo faz parte do processo, né? Todo mundo tá junto, né? Eu acredito muito nisso, né? É o grupo, né? Somos um corpo nesse momento, nesse tempo que a gente vai estar aqui. Beleza. Antes de começar a falar sobre isso, sobre o que é karma, a gente precisa começar, eu preciso trazer aqui uma base, só pra gente estar alinhado nos pensamentos básicos, nos princípios básicos, assim. Então,
a minha ideia não é que ninguém acredite em nada, que ninguém mude sua crença, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu vou compartilhar aqui meus estudos e que não, tudo que eu vou compartilhar aqui não sou eu, né, que inventei, e é baseado tanto em estudos, quanto vivências, quanto visões de outros autores, né, de outros mentores que eu tenho, e também algumas experiências pessoais que eu tive, que me levaram a ter essa visão de mundo, né, de vida. Então, para começar, né, o fato da gente estar aqui, uma das coisas que os Vedas trazem, né, a ideia básica que a gente tem que se alinhar, pelo menos aqui, depois você avalia nos seus temas e vê se você concorda ou não com isso, né, que existe um mundo, existe uma outra realidade transcendente a esse mundo, né? Um dos grandes mistérios que a gente tem, que o ser humano encara, né, na vida, que todos nós nos deparamos com isso, é a morte, né? Será que existe alguma coisa depois? Existiu alguma coisa antes de eu nascer? Será que só existe a matéria? O mundo é assim mesmo? Eu nasci, eu sou um corpo material, a consciência é um subproduto do cérebro, né, da ligação cerebral, e depois que esse corpo morre, toda a personalidade, todo o conteúdo, tudo acaba, né, a consciência ela acaba junto com a morte do corpo. Então esse é um tabu, né, isso é uma questão fundamental. Então existem várias teorias diferentes sobre isso. Existem autores, né, que têm experiências de projeção astral, né, existem não são muitas pessoas, mas tem bastante gente, né, que tem essas experiências e que falam, né, de uma realidade extrafísica, né, bastante não imaginária, né, mas bastante próxima disso que a gente entende aqui como mundo, né, só que num contexto mais sutil, né, onde tem outras leis, né. Então, para começar, nessa visão, nós não somos daqui, né, nós não começamos a nossa vida quando esse corpo nasceu, né. Pra gente falar desse tema de hoje, tem que estar claro que a gente vai falar baseado nessa visão, né, que existe o espírito, e o espírito habita uma realidade transcendente a esse mundo, uma realidade além da matéria, além do corpo físico, né, que é o plano espiritual. E nós todos viemos de lá, só que a alma, quando ela vai encarnar nos planos densos, né, no plano material, e não é só a Terra, né, que tem essa experiência, né, do plano material, outros planetas também têm, a gente passa por um processo de esquecimento, ou seja, para que a gente é como um jogo, né? Então a gente é colocado nesse mundo, né? E a gente já teve outras experiências, né? Essa visão diz que a gente já teve outras experiências, outras encarnações, né? Outras existências, que a gente foi outras pessoas, tivemos outras histórias, né? E aí a soma dessas experiências, né? A soma do que a gente fez, pensou, criou, né, as impressões que a gente deixou nas experiências anteriores criaram a necessidade dessa experiência que a gente está aqui exatamente agora, né, na nossa existência atual, né. Então, essa visão básica, né, a consciência é imortal, né, o corpo só que ele é temporário, porque o corpo é como uma embalagem, né, ele é como uma roupa que a gente veste temporariamente. E quando a gente veste esse corpo, a consciência, né, que vem lá dos planos superiores, então, segundo essa visão, a evolução não começa no organismo simples e vai evoluindo até... Então teve o Big Bang, que foi um negócio aleatório, e aí as coisas foram evoluindo, né, aleatoriamente, e a gente tem a natureza do jeito que ela é, tão complexa, tão maravilhosa, no sentido do funcionamento, né, das plantas, do nosso próprio corpo. Olha a máquina que é o nosso corpo, a gente... Tanta coisa legal que a nossa ciência descobriu sobre o corpo humano e ainda não descobrimos tudo. As capacidades do cérebro, né? As funções dos órgãos, né? A gente tem a medicina chinesa, por exemplo, que traz as funções energéticas dos órgãos, né? Que é uma coisa que a nossa medicina materialista não olha muito. Mas a medicina materialista ocidental também trouxe muitas contribuições importantes, né? Então tudo é muito importante, todas as áreas são fundamentais. Eu acredito muito nessa integração, né? Eu acho que o problema é quando a gente separa e quando a gente
fecha a nossa mente. Eu acho que fechar a nossa mente para ideias diferentes das que a gente tem como parâmetro, eu acho que não é bom. Eu acho que é legal sempre ter a mente aberta, mas filtrar dentro do que a gente acredita, do que a gente sente no coração, que realmente faz sentido, né, pra gente, pra nossa caminhada. Beleza. Então, a consciência, ela vem lá na verdade, a criação é assim, é uma coisa inteligente. Então, a gente tem a consciência primordial. Eu vou aqui abrir o PowerPoint pra gente ir construindo isso. Mas não se preocupa tanto em... O visual não é tão importante. Vocês me ouvindo já é bacana, né? Vai aparecer outra tela aí. Aí vocês vão ver aqui a minha tela. Maravilha. Então a gente tem uma coisa, vou usar aqui a linguagem indiana, que chama Brahman. Né? Brahman seria o todo, ou a inteligência cósmica. Ou a fonte. Né? Então Brahman não seria uma entidade. Né? Brahman seria o princípio que dá vida e cria e anima tudo. Né? Então tudo é Brahman. Tudo são manifestações dessa grande força cósmica que chama Brahman. Então tudo é uma emanação. E essa grande consciência, né, essa consciência universal, que é uma inteligência num nível de complexidade infinito, a nossa cabeça humana nunca conseguiria conceber a inteligência divina por conta da nossa própria limitação material, né? Mas Brahman é o que criou todo o universo. Então a gente pode pensar no universo uma coisa enorme, né? A gente tem muitas descobertas da astronomia muito legais que mostram que é impossível só ter nós como forma de vida no universo. Pensa que o nosso sistema solar são planetas que giram ao redor do Sol, que é uma estrela relativamente pequena. Pensa que existem bilhões, trilhões de estrelas na nossa galáxia, então bilhões de sistemas solares, né? Pensa que existem bilhões, trilhões, um número incalculável de galáxias, né? E pensa que pode ter vida em tudo isso, né? E a gente tem também a parte espiritual, né? Que existe a Terra no plano visível, no plano material. Também tem as camadas energéticas mais sutis, as camadas que os nossos olhos não podem ver, que são as camadas espirituais. Então, é como se fosse aquele processo do número 7, né? Então, a gente pode pensar em 7 níveis de densidade da manifestação, né? Que podem ser subdivididos em outros também. É um assunto muito complexo que eu não queria focar hoje, né? Mas enfim, aqui seria a parte mais densa, onde a gente está. Então essa grande inteligência, Brahman, é o que nós somos. É o que nós somos. Nós somos um. Nós somos essa grande vida, né? Mas Brahman, o que a consciência quer? Experimentar. Experiência. E gosta, viu? Porque pensa que trilhões de possibilidades de experiência no universo, né? E então a vida quer se manifestar de das infinitas possibilidades que existem, né? E aí, uma delas é nós aqui agora, né? Como ser humano. E aí então Brahman, conforme ele vai se adensando, a grande fonte, conforme ela vai se subdividindo, ela vai se adensando e habitando planos cada vez mais densos. E cada vez mais ela vai se adensando e se multiplicando. A gente tem aí o conceito de mônada, né, que seria um agrupamento de consciências formando uma consciência só, né? Enfim, e aí, conforme ela vai se subdividindo, ela vai vivenciando as experiências. Então, por exemplo, tem a experiência da aranha, tem a experiência da mosca, tem a experiência do rato, tem a do mosquito, tem a da planta, tem a da baleia, tem de todos os seres, né? Os seres também mais sutis, de dimensões superiores, né?
tudo isso, a grande consciência está coletando e registrando essas experiências, né? E recriando novas possibilidades, né? Constantemente. E então, quando a gente vem pra aqui, o espírito, né, individualizado, que é o que no yoga a gente vai chamar de Atman. Então, vou trazer aqui de novo aqui no PowerPoint. Atman. Seria a alma individual, que é o que nós somos, né? Certo? Então, beleza. Atman. Então, é esse Atman que ele vai encarnar. Ele vai encarnar num corpo físico para ter uma experiência, né, que somos nós. E aí, quando a gente passa por esse processo, a gente esquece que nós somos um espírito e nós viemos para a Terra numa experiência em branco. Então a gente não lembra de nada, a gente vai aprendendo coisas com nossos pais, com nossos educadores, enfim, vão aprendendo um monte de coisa e a gente desenvolve o que a gente vai chamar aqui de... Eu vou chamar da linguagem do sânscrito. Rapidinho, tenham paciência. De ego. Certo? Esse ego, na psicologia, a gente tem ele de uma forma diferente, né? A gente tem a visão de Freud e a visão do yoga, do ego, são coisas um pouco diferentes, né? Só que, na visão do yoga, o ego é uma estrutura da mente. Então o ego seria uma das divisões da nossa mente. Então, essa mente a gente vai chamar de Chitta, né? O corpo mental, né? Então nessa visão, as informações, os pensamentos, as ideias, a capacidade, o ser, né, a capacidade de sentir, de amar, não são reações bioquímicas, né, porque o corpo é um receptáculo do espírito. Então, a capacidade de sentir é do espírito, não é da matéria. A capacidade de pensar é do espírito, não é da matéria. Então, a gente tem a mente, né? A mente vai se subdividir, né, em 3 partes. Primeiro é o ego, que eu falei aqui. Esse ego se chama Ahankara, né? Mente Chitta. Então a mente vai ser subdividir em 1, Ahankara, ego. 2, Manas, né? O que é Manas? Manas é a capacidade da mente de a receber informações. Então, todos os estímulos sensoriais, essa capacidade receptiva da mente de absorção de ideias, de informações, de sensoriais, é Manas, né? Espero que fique claro. E a gente tem outra estrutura, outra parte da mente que se chama o negócio está funilando aqui. Buddhi.
né? Então essas são as 3 partes da mente. O que é Buddhi? Buddhi seria a mente, é uma parte mais ativa, seria a capacidade de discernir, né? De escolher, de avaliar, de analisar. Então, Manas é receptivo, recebe as informações, e Buddhi faz as associações, discerne, tudo isso, né? Essa capacidade, né? De escolher o que é bom pra mim, o que não é, né? O que eu quero fazer, o que eu não quero, essas coisas. Beleza. Então, percebe que o ego é uma parte da mente. Então, o que acontece? Aqui nesse mundo a gente se identifica com o ego. Então a gente se considera o Ahankara e se esquece que é o Atman, né? E aí, quando a gente tá aqui nesse estado de consciência, quando a pessoa se considera só o corpo, a mente, né? Ela sente o medo, porque aqui a gente vai sentir medo, porque existe um instinto de sobrevivência, existe o medo de morrer, né? O corpo tem o mecanismo da sexualidade, né? Pra poder procriar, pra poder criar outros corpos, pra poder habitar outras almas, que é um mecanismo, né? A gente tem, pode ser chamado um mecanismo, mas não um mecanismo da forma que a gente está acostumado, assim, mecanicamente, né? Uma coisa muito avançada, né? E a gente tem a necessidade de se alimentar, né? Então, são 2 coisas que são muito prazerosas, né? Sexo e comida, porque são 2 necessidades fisiológicas. Então, pra garantir, né, que a gente vai se manter, então existe esse impulso muito forte dirigido ao sexo e à comida, né? São coisas básicas do corpo físico, certo? Então, a gente tá aqui nesse videogame, experimentando tudo isso, né? Então, esse mundo, esse esquecimento e essa identificação com o ego é o que a gente vai chamar de Maya. Então, vamos aqui. Eu vou ajeitar isso direitinho depois. Maya. O que é Maya? É o que a gente pode chamar de ilusão. É isso que eu falei agora, né? Então, essa identificação com o ego, por conta daqui na matéria, a gente se sentir muito separado, a gente não tem essa sensação de interconectividade, de unidade. A gente fica enclausurado no corpo. E parece que o corpo é uma coisa autônoma que está separado das outras. Então a gente se sente um ser separado. Isso é Maya, isso é a ilusão da separatividade. A ilusão de que eu sou um ser autônomo, né? E de que quando eu me separo da totalidade, eu crio um eu e a realidade, né? No yoga, isso é a causa dos problemas, segundo o yoga. Isso é a causa do sofrimento, quando eu me fragmento da realidade, né? A gente vai aprofundar mais nisso. E aí, esse estado de sonambulismo, digamos assim, que a gente entra, e todo mundo entra, é natural, faz parte, né? Faz com que a gente vá buscar alguma coisa para suprir essa carência que todo ser humano sente. Um tipo de carência que vai levar ele a se mover, a buscar coisas. As pessoas vão buscar um relacionamento, porque está muito envolvido com essa questão sexual. A gente vai buscar se realizar numa carreira. A gente vai buscar ter sucesso, ter fama. Além de tudo, tem a necessidade de comer, dormir, então de ganhar dinheiro. Então, a gente vai passar por vários desafios. E isso é o que a gente entende como escola. Então, isso é uma escola, né? Um jogo. E aí, só que vai chegar um momento que a consciência ela vai sentir o chamado de volta para a fonte, porque aqui a gente está aqui temporariamente, né? Quando a gente está aqui e a gente não tem essa consciência da espiritualidade, a gente cria um processo que a gente vai chamar de apego, né? Por conta do medo, certo?
Então isso, todo mundo passa por isso. Esse apego vai fazer com que a gente haja pelo medo. E essa ação, que o medo, se você for... Eu conheci um xamã uma vez que ele falou, a raiz do mal não é a crueldade, o ódio. A raiz da crueldade, do ódio, no fundo, é o medo. E o oposto do medo é o amor. Então a cura do medo é o amor, né? O amor, ele só vem com o despertar, né? O amor é a essência da vida, o amor é o que cria a vida, né? Nós todos somos sustentados por um grande amor. O amor é o propósito da vida, né? Então, beleza. Por conta disso, a gente vai entrar no karma agora, né? Então, karma. A palavra karma vai significar ação. Né? Só que como o sânscrito, como eu falei, é uma língua polissêmica, karma é tanto ação, quanto também a gente pode considerar karma como a lei, uma lei que rege esse plano, que é a lei da ação e da reação. Então, tudo que eu emito através de ações, palavras, pensamentos, sentimentos, retorna para minha realidade, né? Em igual intensidade. E aí isso é bastante complexo, é bastante profundo isso, porque a gente tem vários níveis de karma, segundo essa visão. Mas enfim, a gente pode considerar 2 básicos, né? Então, lei do retorno. Então significa que somos responsáveis pelo que vivemos. Mesmo não tendo consciência disso. Isso é um processo de empoderamento. É porque quando você tem isso em mente, né, você tem uma esperança de que é possível transformar a realidade, né? É possível transformar o sofrimento. Basta a gente entender como agir, o que fazer, né? E aí o yoga dá sugestões, dá o caminho, né? Beleza. Posso falar uma coisa? Pode. Tem uma vertente do yoga que também é karma yoga, né? Que é através das ações, né? Acho muito interessante. Eu ainda não pratiquei essa vertente, mas é boa, né? Dá pra se começar. Sim, sim. A gente vai falar sobre exatamente isso, né? O caminho seria exatamente o Karma Yoga, né? A gente vai chegar lá. Então, é um processo de empoderamento, ou seja, por mais que a gente esteja numa situação ruim, a gente não é vítima, né? Se a gente nasceu numa condição difícil, significa que aquilo, o divino, a sabedoria universal, nossos guias, né? Pra quem preferir, nos colocaram porque é o lugar perfeito para nossa alma. Pra gente aprender o que a gente tem que aprender, resgatar, né? E todo resgate, o karma, ele não é uma lei punitiva. Isso é uma coisa muito importante. O universo não é regido por uma punição, né? O karma, ele é uma lei amorosa, né? A justiça, que a gente pode chamar de justiça divina, né? Na literatura do Umbanda fala-se de Xangô, né? Esse aspecto do divino, né, da justiça. Karma está associado com isso, né, a justiça. Você fez, você vai pagar. Mas tudo isso não é para punir, é para aprender. Então, quando o karma se esgota, quando ocorre o aprendizado. Certo? Quando ocorre o aprendizado. Então, quando você aprende, você não precisa mais sofrer.
né? Porque a gente tem que ser, a gente tem direito de ser feliz, né? Beleza. E a gente pode dividir o karma em dois tipos, que é o karma positivo e negativo, que vão estar associados com prazer ou dor. Né? Então é isso. A pessoa, vamos supor, ela nasce numa condição difícil financeiramente. A pessoa nasce lá no sertão, né? Se a existência fosse uma coisa aleatória, seria injusto. É porque o que leva uma criancinha, se uma criancinha é uma alma ali virgem, por que ela nasce numa condição tão difícil, numa família tão difícil, e a outra criança nasce na família de um milionário? Né? Então, a vida não teria sentido, né? A gente ficaria... Entende? Por isso que as pessoas têm medo, por isso que as pessoas surtam, por não ver um sentido maior. Existe algo além do que a gente pode compreender, que rege a realidade, né? Beleza. A pessoa que nasce em dificuldades, a pessoa que passa por alguma dificuldade, se você está experimentando uma dificuldade, isso a gente pode chamar de karma negativo, né? Que é sofrimento. E se você nasce você tem uma posição mais confortável, mais privilegiada, digamos assim, a gente pode chamar isso de karma positivo. De qualquer forma, de alguma forma a gente plantou isso, né? Só que eu tenho um professor que fala uma coisa muito interessante. A gente não pode se iludir buscando o karma positivo. Porque o que acontece? As pessoas nascem pobres e elas querem ser ricas, né? Só que muitas vezes, segundo essa visão, em outra encarnação elas foram ricas e elas fizeram mau uso dos recursos que tinham. E aí, numa outra existência, elas tiveram que vir com mais limitações para poder valorizar certas coisas e, enfim, resgatar coisas que ela fez mal para os outros. Enfim, uma série de questões, né? Mas a gente não pode se apegar ao karma positivo também, porque eu tenho um professor que ele fala que você buscar o karma positivo é que nem você querer você conquistar uma cela mais confortável na prisão, né? Mas ainda é a prisão. É o karma positivo. E ainda é um desafio também, porque a pessoa que tem muitas vezes ela fica muito confortável e ela fica muito iludida com o mundo material. Quando a pessoa tem muito, então ela acha que ela é o rei da cocada preta, né? Então ela acaba perdendo a humildade, acaba se iludindo, né? E não adianta nada, né? Ela vem com uma condição financeira boa, só que ela não faz nada de bom, porque o que vale mesmo é o bem que a gente faz, né? É o bem que a gente faz. São valores imateriais, são valores que a gente vai carregar, são valores espirituais, né? Então, através da prática do yoga, do caminho do yoga, da prática do karma yoga, a ideia é a gente, primeiramente, não gerar mais karma negativo, né? Então a gente pode dizer que o yoga, no seu sentido mais profundo, yoga é um caminho pra gente atingir moksha. Essa palavra moksha vai significar liberação. Do que a gente chama de sansara, né? Todo mundo já ouviu falar desse conceito da roda de sansara, eu aposto, né? Sansara, o que é sansara? O que é sansara? É essa roda de repetição. Então, eu mato, aí eu tenho que morrer. Só que quem me matou também vai ter que pagar, vai ser morto em outra vida. Dando um exemplo bem cru, assim. Bem simplório. Mas é isso, fica nessa roda. Então, como se libertar desse ciclo de hora eu tô lá em cima, hora eu tô aqui embaixo, hora eu tô aqui em cima? Karma Yoga, né? Moksha seria essa liberação desse ciclo infinito de reencarnações. Porque aqui, segundo essa visão do yoga, esse plano, ele é um plano sofrido pro espírito. Ele é um plano denso, né? Então,
a gente não tem que ficar se apegando muito às coisas aqui, né? Aqui é só uma passagem, né? Não que a gente não tenha que... não que a gente tenha que largar tudo, porque o desapego, né? Existem duas coisas básicas do yoga, que a gente... duas palavras que a gente chama aqui, que é Vairagya, né? Não, Abhyasa e Vairagya. Desculpa se eu escrevi errado. Né? Que significa prática e desapego. Né? Então o que seria essa prática? A prática do Karma Yoga é o que a gente chama de... né, você tá no aqui e agora, totalmente. Tá com a mente no aqui e agora. E o Karma Yoga é o yoga da ação. O que é yoga? A palavra yoga deriva da palavra yugi, que significa união. Então yoga é um estado. Yoga seria esse estado de consciência onde você sente mais a interconectividade, você sente mais a unidade. Você muda a perspectiva sobre a vida, né? E você está nesse caminho da liberação. Da liberação. E... eu perdi o ponto aqui. Então. O Karma Yoga seria a ação desse estado de consciência. É uma ação amorosa. Então, Karma Yoga vai estar tanto associado com ética, né? Também vai estar associado com desapego do resultado. Então, Abhyasa e Vairagya. É você agir e você confia no seu coração que aquela é a atitude correta e você não se preocupa com o resultado. Você deixa o universo cuidar disso. Né? Porque a qualquer momento a gente pode ser chamado de volta. Né? Então, se você fica pensando muito em perpetuar o amanhã, você está criando mais karma, perpetuando sua vida. Então você busca, mas eu quero casar, eu preciso atingir aquele lá. Né? Por isso que você tem que estar pronto constantemente para morrer. Pode parecer um pouco duro isso, mas é um assunto fundamental, né? As pessoas não param pra pensar nisso. E vivem a vida como zumbis, né? E não curtem a vida, sabe? Não aproveitam a experiência de estar vivo. Ficam vivendo pra acumular, e encher o saco e destruir, né? Acumular posses, né? Então tudo isso faz parte da ilusão, faz parte de uma pessoa que não tem essa visão, não tá muito perdida ainda no samsara, né? Tá muito perdida ainda no materialismo. Isso é o que a gente vai Buda chamava isso de avidya, né? Que é a ignorância. A ignorância que gera karma, né? Que gera sofrimento, né? Esse mundo aqui é um mundo que o sofrimento é muito forte, né? É isso, segundo os Vedas, a visão é essa. Então, Karma Yoga seria isso, a ação do coração. Então seria a ação que ela é complexo na nossa sociedade isso, que ela é livre de um desejo egóico. Ela é sem interesse egóico. Ela é uma ação que ela é pro todo. Então ela é uma ação que ela vai trazer benefício pro próximo, né? Então, por exemplo, se você faz um trabalho de caridade, por exemplo, que você se dedica um tempo aí semanalmente para ir num lugar ajudar pessoas, né, que não podem pagar, por exemplo, você presta algum tipo de serviço social para pessoas que as pessoas têm um karma ali, né? Mas você tá ali ajudando, você não tá julgando elas, essa pessoa nasceu assim na rua, ela tá morando na rua porque ela deve ter matado alguém, não. A gente não pode julgar dessa maneira porque a gente não sabe. Então, a atitude correta, segundo essa visão, seria auxiliar, fazer o que a gente puder para ajudar e para aliviar a caminhada do próximo, porque quanto mais a gente ajuda, melhor pra gente, porque a gente tá criando, né? E a gente se conecta com o que a gente vai chamar de Dharma. Dharma é uma coisa fundamental também, um conceito que eu queria trazer aqui, né? Que tá muito...
próximo do Karma Yoga. Então, Dharma, a gente pode associar com propósito, né? Mas Dharma também pode ser associado com a lei maior, que é o Sanatana Dharma, né? Que é a grande lei cósmica, que é o amor, né? Então existe uma ética cósmica, né? Que não tá associada com a moralidade falsa humana, né? É realmente uma ética do espírito, né? Do coração. Então é uma conduta altamente ética, né? E de valores como compaixão, como amor, como não violência. Então tudo isso vem junto, né? Que é o estudo do yoga. Aí é o caminho do yoga que a gente precisaria de mais encontros para se aprofundar, né? Que é o que a gente aborda nas aulas. A gente tem as aulas semanais, né? A gente tem as aulas regulares, que a gente faz a prática e tem esse conteúdo, um pouco desse conteúdo também. Inclusive, a ideia de fazer essa palestra é justamente para abordar, aprofundar em assuntos que acaba não dando tempo nas práticas, né? Beleza. E aí, Dharma, propósito. Então, cada um vai ter o seu, porque o Dharma da flor é diferente do Dharma da fruta, por exemplo, né? Então todo ser tem uma função, né? O abacateiro dar o alimento através do abacate. O abacate vai ter propriedades específicas, né? Então o Dharma do abacateiro é o abacate, né? Cada um vai ter o seu, né? Cada um tem o seu dom e seu talento. Então a gente pode associar também Dharma com dons e talentos. Então você pode ser um professor, você pode ser um curador, você pode ser um bom engenheiro. Seu Dharma pode ser um advogado, pode ser qualquer coisa, né? Um líder humanitário, sei lá, Se você faz uma boa faxina, por exemplo, isso é um Dharma, né? Pode ser cozinhar, qualquer coisa, né? Não tem elitização, não tem trabalho pior e trabalho melhor. Todos os trabalhos compõem, né? São necessários, né? Então tem aquela coisa que a gente faz com mais aptidão. Aquilo, a gente beneficiando as pessoas com que a gente gosta de fazer, com nossos dons e talentos, é o que a gente chama de inteligência do coração. Então, esse compartilhar, né, nossos dons e talentos é importante. É o Karma Yoga, né? E a gente está no Dharma. Então, o foco da nossa vida não pode ser enriquecer, segundo essa visão. Você vê aí muitas pessoas propagando essa ideia da felicidade associada à abundância financeira apenas. Eu sou a favor da abundância financeira, obviamente, né? Porque temos que nos manter, né? Temos direito de ter uma vida digna, todo mundo. Inclusive deveria ser para todos, não só para uma pequena elite. Mas enfim, nossa sociedade é difícil um pouco isso. Mas a gente não tem que buscar enriquecimento apenas, porque você vê muitas pessoas ricas que não são felizes, né? Ser rico não é sinônimo de ser feliz. Muitas vezes a pessoa pode se embananar mais ainda, se ela tiver muito dinheiro na vida, né? Então, a felicidade está associada com a gente encontrar o nosso Dharma, o nosso serviço para o mundo, né? Isso que vai trazer a prosperidade, a saúde, né? E Dharma também vai estar muito associado com o que a gente pode chamar também de entrega ao serviço. Né? Hoje pode também considerar isso como devoção. Né? Então serviço não significa que a gente tem que servir alguém, que a gente tem que ficar servindo alguém. É o serviço, o seu serviço para o mundo. Né, o seu trabalho, né? Todo mundo tem um. Aí isso é individual, isso é particular. Você tem que descobrir, sentir no seu coração. Acredito que a maioria dos que estão aqui já descobriram, já fazem, né? Então, batalhar aí para tentar trazer algo de bom, né? Isso é o que vai fazer diferença na nossa caminhada, né? O dinheiro é importante, claro. A gente tem que trabalhar pelo dinheiro também, né? Mas não só isso, tem que ter algo mais, tem que ter algo a mais, né? E aí, quem está conectado com o Dharma, acredito que tem muitas pessoas aqui que estão,
Quem está conectado com o seu Dharma não sabe o que é depressão. Não que a gente não fique triste. É normal ficar triste às vezes, acontece alguma situação. Mas quem está conectado com o seu Dharma, o Dharma é aquilo que vai te segurar nos momentos de dificuldade. Né? Porque é aquilo que vai manter você em pé. Então a palavra Dharma vai estar muito associado também com sustentação. Né? Aquilo que sustenta. Então, por exemplo, o que me sustenta são as aulas de yoga, por exemplo. Né? Então, isso é o que me sustenta em todos os sentidos. Até financeiro, mas também emocional, físico. O yoga, né? Me traz tudo isso. Me trouxe tudo isso. E... beleza. Dharma, sustentação, dons e talentos. Se conectar com isso. E... a postura, né, que... do caminho do yoga também que é sugerida, é uma profunda aceitação da nossa condição, né? É desafiador isso, mas a gente se harmonizar com a nossa situação desse momento. Não que a gente não possa buscar melhorar, mas quando eu luto contra a realidade, né? Eu fico bravo porque as coisas não estão acontecendo, né? Quer dizer que algo em você está bloqueando as coisas de acontecerem. Muitas vezes a ansiedade que gera um bloqueio, que faz as pessoas não virem, que faz a coisa não acontecer. Então, por isso que tem essa coisa da entrega. Então, tem que haver, quando você está no Dharma, né? Tem que haver confiança. É uma coisa importante para desenvolver, a confiança. Confiança num poder maior. Confiança na sincronicidade, por exemplo. Se a gente fica muito só no racional, achando que a vida é só racional, a racionalidade não explica a sincronicidade. Não explica, por exemplo, acontece algum imprevisto, que eu saio um pouco atrasado de casa, aí eu encontro uma pessoa, e essa pessoa, eu tenho uma troca com ela que você entende que era necessária, né? E se eu não tivesse saído atrasado, eu não teria encontrado aquela pessoa. Então a vida tem muito dessas coisas. Então a nossa mente não explica isso. Por isso que a gente tem que entregar, né? E a mente é uma ferramenta, a mente não é ruim. A mente é uma ótima ferramenta, uma necessária ferramenta, né? O ego não é ruim. O ego é uma ferramenta. O problema tá quando a gente se confunde com o ego. Quando a gente acha que o eu é o ego e o corpo. Mas quando você entende que não, o eu é uma coisa, é a consciência. Eu sou um espírito, né? Tô aqui. E o corpo é uma ferramenta, o ego é uma ferramenta, né? Mas o que eu sou é muito além, né? E o que eu sou não é diferente do que você é, do que nós somos, do que tudo é, né? Aí volta pro ponto inicial. Então, quando você se liberta, né? Se a gente fica muito nessa roda de samsara, a gente fica se demorando e repetindo experiências. E a gente fica preso, a nossa alma fica presa nisso, né? Então a ideia dessa liberação é o caminho de volta para a fonte. Então, da mesma forma que a consciência, ela involui, ela se contrai para experimentar o mundo material, então o sofrimento é uma providência divina. O karma, para que serve o sofrimento? Para não nos manter acomodados aqui, para fazer a gente se mover. Muitas vezes é a dor que faz a gente se mover. É a necessidade. Não que é necessário isso, mas muitas vezes é o jeito que a existência encontra. É trazer uma doença, né? Trazer alguma coisa. Então, se a gente estiver conectado, né? E já tiver isso... O grande barato, né, da coisa é ter consciência. Estar consciente disso. Você estando consciente, você vai agir diferente. E esse agir diferente... Além de você vai ter uma confiança maior, vai estar conectado com uma outra frequência, né? Uma outra energia. Você vai ter também um amparo maior. Porque você vai estar sendo amparado por forças que vão estar auxiliando no seu trabalho, né? Forças da luz. Eu não gosto muito de focar nisso. Mas é isso, a gente tem esse poder. A gente tem esse poder. Mas é isso, é o estudo e a prática. O caminho é esse, é o Karma Yoga, né? O estudo e a prática, né?
o sadhana. No yoga a gente tem um conceito chamado sadhana. Sadhana seria a prática, a prática, né? O momento ali que você se entra, né? Pra meditar, pra estudar, né? Tem vários tipos de sadhana, de diferentes linhas, cada um encontra o seu. Mas é aquele seu momento lá de conexão, né? De receber, né? De estudar, enfim, de praticar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a gente falar de... Desculpa, vou me atrasar um pouquinho, mas acho que mais 10 minutos a gente já finaliza, tá? E abre pra vocês compartilharem também e perguntarem, se quiserem. Espero que estejam gostando. Então a gente tem diferentes karmas. Por exemplo, a gente tem o karma individual, né? Karma individual e coletivo. Então, não tá compartilhando a tela. oi? Compartilha aí. Não tá compartilhando a tela. Ah, desculpa, é verdade. Mas enfim, tá lá, vou mandar pra vocês slides depois. O karma individual é o meu karma pessoal. O karma coletivo, por exemplo, pessoas que têm o karma semelhante, eles vão se agrupar. Quem tem o karma semelhante vão se agrupar. Então vai depender do estado de consciência que aquela pessoa se encontra, que aquela alma se encontra. Então, por exemplo, por isso que acontece muitas vezes da pessoa, ela vai passando o tempo, ela vai crescendo, ela passa a não se identificar muito com a família ou com a comunidade que ela nasceu, ela começa a querer buscar coisas fora, coisas diferentes. Isso é um sinal que a frequência dela tá mudando. Isso não é ruim, isso não significa que a pessoa tem que repudiar, mas seguir o caminho dela e amor incondicional e desapego, né? A gente tem que buscar o nosso caminho, né? E não ficar preso às expectativas dos outros. Mas acontece muito isso. A situação kármica é o que une. A situação vibratória é o que une as pessoas, normalmente, né? Os animais não têm karma como a gente. A lei que está relacionada com os animais é diferente. Porque eles não têm a escolha que a gente tem. Eles não têm a liberdade e o poder de manipulação da realidade que a gente tem. Então, o ser humano, por um lado, por ele ter capacidades que os animais não têm, ele também tem uma responsabilidade maior e o ser humano consegue acumular karma, né? O animal não, o animal ele naturalmente ele só vai avançar. Ele só vai, por exemplo, a gente tem aqui os gatos, por exemplo, que estão aqui, por exemplo, tem aqui os gatinhos, né? Só porque eles não falam, né? Só porque eles não pensam igual a gente, não significa que eles não sejam inteligentes, né? Não significa que eles não entendam o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente passa. Só que eles têm um espectro de consciência diferente. Então não significa que o ser humano é melhor, né? Todos os seres, inclusive tem... Acredita-se que a baleia é mais avançada que o ser humano, algumas linhas de estudo, né? Avançada em consciência, né? Espiritualmente. Enfim, isso eu não sei muito bem. Mas, por exemplo, o gato, você vê que ele é um ser bastante inteligente, né? Então, até tem estudos que dizem que os gatos, eles são seres... A raça felina, né? No plano espiritual, é uma raça super avançada, né? O cérebro do gato, apesar de ser pequenininho, tem o dobro de neurônios do cérebro do cachorro, por exemplo, né? Então, e a estrutura, o gato ele sente muito parecido com a gente também, né? Então é muito provável que ele sinta sentimentos muito parecidos com os nossos, entende? E fora que eles são... Tem gente que fala, mas gato é individualista, gato não é tão carinhoso quanto cachorro. E a minha experiência é totalmente diferente, assim, pra mim. Por exemplo, eles dormem comigo o tempo todo, né? Então eles são muito amorosos, eles têm muito amor, assim, eles estão o tempo todo comigo, eles dormem comigo, eu não posso sentar, que eles já querem vir no colo, né? Toda hora que eu vou me movimentar, eles já vêm atrás, ver o que eu vou fazer, já vêm pular na minha calça. Então é o melhor antidepressivo que eu conheço, né? Ter um bichinho. Cachorro é maravilhoso também.
Então, só pra falar que eles são muito especiais, eles nos ensinam muito também, da mesma forma que eles aprendem com a gente, né? Beleza, me desviei um pouco do assunto aqui, mas é isso, né? Os animais, eles também são espíritos, né? Eles também têm uma caminhada evolutiva, mas as leis pra eles são um pouquinho diferentes das nossas, né? Você não pode... o animal não tem como ficar preso no umbral, por exemplo, igual a gente, né? Porque o animal não se apega, o animal não consegue se apegar, naturalmente ele se desapega facilmente das coisas, né? E dizem que ele nem percebe quando desencarna, dizem que eles desencarnam, eles nem percebem, eles continuam andando por aí como se nada tivesse acontecido, tipo, né? Algumas linhas falam isso, até eles serem resgatados pelos mentores deles, né? Eles também têm a guiança deles, né? Que é no reino dos Devas, que a gente fala que é a Horda Dévica, né? Que é a Horda dos Animais. Beleza. E aí, qual que é a ideia? A gente aprender, finalizando aqui, trazendo uma prática, aprender a não gerar mais karma negativo. Primeira coisa, não gerar mais. E aceitar tudo que acontece. Então, uma profunda atitude, não que a gente tem que se conformar, né? Não é uma aceitação no sentido de ter que concordar com coisas que a gente não sente, no sentido de, no fundo, existe uma profunda aceitação e confiança de que eu tô passando pelo que eu preciso, né? Que se eu tô passando por uma situação difícil, tem algo pra mim importante, né? Cada situação que a gente vive na vida é fundamentalmente importante, né, pro nosso crescimento. E aquilo que é o nosso ponto fraco hoje é o nosso ponto forte amanhã. Então, esse encorajamento, né, que eu gosto de trazer, assim. E então, parar de acumular karma e acumular dharma, né? E você trilhar um caminho de liberação. E aí entra a sugestão do caminho do yoga, que é a postura ética, né? Posturas éticas e sugestões de práticas, né? Práticas de respiração, práticas corporais, né? Meditação, para que a gente possa ter essa experiência da unidade, né? E transformar a nossa consciência, expandir a nossa percepção, né? E sentir a felicidade, né? Sentir a felicidade verdadeira, né? A inspiração, né? E porque a gente se nutre disso tudo, né? Isso é a nossa nutrição, né? O nosso Dharma é a nossa nutrição, né? Então eu tô aqui, é bom pra mim, é importante pra mim estar aqui compartilhando isso diariamente, né? Porque eu sei que é importante. Porque grande parte das pessoas nem vão ligar pra isso, né? Grande parte das pessoas vão... não, eu tô cansado hoje, eu vou no show do não sei quem, hoje é sábado. Então eu honro muito vocês por estarem aqui, porque... apesar de ser um assunto muito importante, as pessoas não querem saber disso, né? As pessoas estão... Por isso que a gente vê o mundo como tá, né? Eu acredito particularmente na minha arrogância, né? Reconheço talvez a minha arrogância, mas eu acredito que todas as pessoas deveriam acessar esses conhecimentos, né? Não necessariamente de mim, tem várias outras fontes, né? Enfim, E é isso, né? Também eu tô falando aqui, tô compartilhando aqui com vocês, mas também não me considero uma pessoa perfeita. Me coloco longe desse estereótipo do iluminado. Eu sou um brother que tô aqui caminhando junto com vocês, né? Gratidão por estarem aqui, pra mim é uma honra, né? Vocês estarem aqui, ouvindo, né? E esse é meu trabalho, além de tudo, esse é meu ganha-pão, né? Então também é uma forma de eu chamar as pessoas pra conhecer meu trabalho. Então a gente tem as práticas de yoga, né? Semanais, a gente tem as turmas online, né, que a gente pratica, né, meditação, yoga, tem turma só de meditação, né, eu trabalho de forma individual também, né, de forma online, né, com yoga, com a naturopatia, né, e é isso, de alguma forma, um dos objetivos, não vou negar pra vocês, é oferecer também o meu trabalho, né, mas entrego o resultado ao divino, né? Quem vier, quem não vier, o importante é que eu fiz o que o meu coração sentia que era certo, né? Então é isso, só dando um exemplo nessa coisa da entrega, né? Do Karma Yoga, da entrega.
E aí, mas karma não é só uma coisa relacionada, porque tem karma, por exemplo, tem coisas que são mais próximas, por exemplo. Existe o karma, por exemplo, você fuma cigarro a vida inteira e aí você desenvolve um câncer. Isso também é karma, por exemplo. Né? Você come mal e aí você fica doente. Né? Isso também é karma, mas é uma coisa dessa vida mesmo, é mais próxima. Né? Você sei lá, uma pessoa que tá sempre de mau humor, tá sempre xingando os outros, tá sempre brigando, né? Sempre vendo defeito nas coisas e sempre rabugento, sempre reclamando. A pessoa dessa, ela não vai ter amigos. Ela vai ter o karma de não ter pessoas que gostam dela, por exemplo, né? Então não é uma coisa só que a gente pode pensar nessa coisa só macrocósmica de vidas. É uma coisa que é no cotidiano mesmo. Né? No cotidiano é plantio e colheita. Se a gente está confiando no que a gente está plantando, a colheita é certa. Né? Só a gente ter fé. Mas se a gente não está muito satisfeito com o nosso resultado do momento presente, de repente buscar um conhecimento, né? Buscar uma mentoria, buscar ferramentas para você se ajudar. Né? E você se ajudando, você se trabalha para ajudar o próximo também. Né? Cria um ciclo de bem-aventurança. Você cria. Dharma também é um ciclo de bem-aventurança que se cria. Né, de positividade, né? E eu tenho uma plena confiança, né, nesse caminho, nessas palavras, né? Passo por vários desafios no cotidiano, né? Tem muitas coisas que eu preciso melhorar e eu divulguei esse evento de última hora, né? Foi decidido de última hora, então algumas pessoas elas que queriam muito estar aqui, mas pediram a gravação, né? Então tá tudo bem. Eu aprendi a gravar, né? Então se vocês quiserem eu disponibilizo a gravação depois. Mas é isso. Pra finalizar seria isso, né? Queria então abrir esse espaço aí para vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar. Gu, Eu só queria agradecer mesmo pela troca. Eu só queria agradecer mesmo pela troca, né? Porque a gente é uma troca contínua, né? Que a gente vai fazendo, né? Nesse caminho do yoga, que é um caminho bem confiável, assim. A gente se sente confiante, né? Indo nesse caminho e a gente vai encontrando irmãos também que tá nessa busca, né? E aí a gente só vai se conectando cada vez mais, ajudando os outros. Então, é só ter a agradecer, só, porque é uma das coisas que a gente tem que mais estudar, né? Sobre essas leis, né? Para que a gente esteja em completude, né? Com o nosso conhecimento, com o autoconhecimento. É isso aí. Desculpa, Dani, pode falar agora. imagina. Gu, também tem muito a ver com karma, né? Que eu vi até uma postagem no meu feed esses dias, que é aquela história do o karma do outro é como ele te trata, né? E como você reage é o seu. Né? Acho que o karma, principalmente assim nas relações, é o principal teste, né? Na vida, assim. Só uma observação. E gratidão pela troca. Muito obrigada, foi incrível. É sempre bom estar aprimorando. É um assunto que a gente já vem falando, né, nas práticas, a gente sempre está abordando, mas cada vez é uma virada de chave diferente, sempre buscando mais conhecimento, né? Muito bom, obrigada, Gu. Eu que agradeço demais aí. Maravilha, então, pessoal. Sei que a gente tem pouco tempo, né? Pode falar. Não, só queria agradecer também. E uma coisa que eu gosto, assim, do estudo, né, dos Vedas, né, que você tem trazido,
é que é impressionante, mas eles, há milênios, né? É uma filosofia milenar, já explica tudo, né? Todos os nossos conflitos atuais estão explicados há milênios de anos já, né? E a gente tá ainda, parece muito novo, né? Quando a gente ouve, assim, né? A gente não tem muito acesso, né? Como a gente entende a mente, como a gente entende a roda da vida, né? Então é isso, muito, muito grata por esse conhecimento chegar, me ajuda muito nos dias a dias, né? E é que você falou, quando a gente está vivendo o nosso por amor, né, o nosso Dharma, a gente não tem espaço para uma depressão, né, chegar, não te abala tanto, né, você tem um eixo, né, você tem um norte, assim, você tem o saber, ele te dá uma sustentação, né, é que nem a raiz de uma árvore, né, quando você tem essa sustentação boa, né, essa nutrição, a balança, né, as folhas, mas é coisa passageira, assim, né. Então, eu acredito que é um estudo que é muito, muito rico, de verdade, que muda mesmo, né, o nosso dia a dia, né, como a gente vê a vida, a relação com as pessoas, de olhar que não é seu, né, mesmo que está te afetando aquilo, é seu também, mas é isso, né, também a carga das pessoas, quando a gente está, né, vivendo todo mundo junto, a sociedade, né, então é isso. Muito feliz desse conhecimento nos auxiliar aí na vida. Gratidão, gente. Maravilha, então sei que a gente tem pouco tempo, né? Mas queria agradecer a presença de vocês, né? Todas, né? Mais mulheres, temos aí o Thiago, o único homem de hoje. E acontece, acaba que as mulheres procurando mais esse caminho, esses assuntos mesmo, é natural. Eu queria convidar vocês, né, para estarem presentes nas aulas regulares, né, se sentirem interesse nas aulas online, né, a gente tem quase todos os dias, né, temos turmas. Segunda e sexta é meditação, terça e quinta é yoga. Eu tô pensando em também abrir um horário de quarta. Quarta eu dou aula, a gente tem prática presencial. E a gente tem esses encontros aí também que eu faço esporadicamente. Eu tento fazer mensal essas palestras, mas às vezes acabo também fazendo outros trabalhos também. Por exemplo, mês passado eu coloquei foco no curso de Reiki. Eu também dou curso de Reiki. Então não teve palestra online porque eu me dediquei ao Reiki, né? Então teve isso, mas a gente faz direto esses encontros, né? A gente mantém o grupo. Quem quiser permanecer, a gente divulga quando tiver. Mas de qualquer forma também eu também ofereço as aulas, né, as práticas de yoga. Eu tenho aulas gravadas, que eu vendo as gravações, né, das aulas, para a pessoa poder praticar quando ela quiser e fica com ela para sempre, né. E tem muito conteúdo também que eu compartilho no Instagram, né, diariamente, nos stories, sempre trazendo reflexões que eu sinto no coração que podem ser úteis, né, para as pessoas. E como eu falei aí, a equipe aqui, temos aqui muitos dons e talentos aqui, acredito que a Ivana também, que chegou depois, eu não falei. A Ivana também é super querida, terapeuta também, né, acupunturista, massoterapeuta. E também pratica com a gente. E é isso, né, permaneço à disposição. E é isso. Quiserem finalizar. Eu queria convidar a gente a fazer só mais um exercício final de 3 minutinhos pra gente dar uma assentada nas informações, né, e trazer para um nível mais profundo nosso, né, fazer uma última prática, igual a gente fez no começo. Aí depois a gente encerra. Alguém quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Antes disso? Então, maravilha. Então é isso, tá tudo na nossa mente, né? De acordo com a forma que a gente interpreta a realidade. Então não importa tanto o que acontece com a gente, mas é como a gente lida, o que a gente faz. E é isso que vai melhorando nossa vida, né? Quando a gente se dedica a ações amorosas, né? Enfim, encontrei uma posição, só pegando um adendo que de uma coisa que a Helena falou, né?
depende muito de como a gente interpreta as situações, o nosso sucesso sobre elas ou não. Então encontre aí uma posição confortável de novo, né? Não precisa ser uma posição específica, a que você quiser, né? Tente deixar a coluna mais alinhadinha, o máximo possível que você puder. Feche um pouquinho os olhos, dá mais umas respiradas profundas, relaxa os ombros. Sente seu corpo, como é que tá, se acomoda aí na postura. E foca totalmente no que você está fazendo nesse momento. Foca totalmente na sua experiência desse momento. Meditação é desapego do pensamento. Deixa o pensamento escorregar, não se identifica. Fica na experiência sensorial. Observa se tem alguma parte do seu corpo desconfortável. Procura se ajustar. Deixa fluir o que tiver que fluir. Respira mais profundo. Aqui a gente não vai se aprofundar tanto numa técnica específica, um exercício mais tranquilo, mais simples. Aos poucos a gente vai voltando, abrindo os olhos, dando uma espreguiçada. Se puderem beber uma água, se quiserem beber uma água agora, saindo daqui. Um ótimo final de semana aí. Um grande abraço. Obrigada. Boa semana, pra você conhecer ela. Obrigada.